começou? Mandei antes da esquina. Não. Aí eu tô abertura? Mãe, meu Deus, Bíblia. Que horas são? 8h10. Vamos esperar alguém entrar então pra mim. E Aninha, arruma lá o negócio. Ah, não, o comentário tá ali, ó. Já entramos, hein? Mas não tem ninguém ainda. Tá ali, né? Quando tá ali, aparece ali, tá ali, né? Tá bom. Quando alguém entrar, eu começo. Né? Entrou. Entrou bem. Boa noite, Felipe. Tá frio por aí? Tá frio por aí, Felipe? Aquela outra lá, quem que é? Jesus Leite. Ô, Zuleide, tá frio aí em Tamandaré? Tem mais gente, tá mandando. Esperar o pessoal entrar aí. Eita, nós, quem que entrou que deu um joinha? Bom de doce? Glória a Deus, boa noite para você, graça e paz do Senhor Jesus, para aqueles que estão conosco, né? Felipe, Zuleide, que Deus abençoe a cada um de vocês nesta sexta-feira, dia 21 de agosto, temperatura baixa, mas nós estamos aqui para aquecer o seu coração e pedir que Deus aqueça os nossos também, né? Nós queremos, em nome de Jesus, darmos início à nossa célula, que Deus possa abençoar poderosamente, né, a vida de cada pessoa que está aí conosco, que você possa compartilhar aí, irmão, essa célula. Vamos compartilhar para que outras pessoas também possam, né, estar junto conosco nessa noite de sexta-feira, né, gelada, mas graças a Deus você pode estar aí no conforto da sua casa, como a pastora está lá, ó. Mostra o cobertor aí, pastora. Olha ali, ó, de cobertorzinho, né? Você pode estar aí se cobrindo também. Aleluia, para a gente poder, né, juntos adorarmos ao Senhor e juntos também meditarmos na palavra, amém? Nós vamos orar ao Senhor, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos exaltar e glorificar o Senhor, ó Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos que estão conosco, ó Pai, aqueles que ainda vão chegar. Deus, que o Senhor possa estar abençoando a cada um nessa noite de sexta-feira, nos aquecendo, nos esquentando. Senhor, e que nesta noite, ó Pai, possamos louvar, possamos bendizer o nome do Senhor. Que esta célula, Senhor, possa ser uma célula que venha trazer edificação, Senhor, não só para a minha família, mas para todas as famílias que estão conosco, Pai. Deus, derrama da Tua graça, derrama da Tua unção. Fala conosco, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, louvar ao Senhor. Boa noite, né, para a Ivonete e todos os demais que estão aí conosco, amém? Vamos adorar o Senhor, amém? Glória a Deus. Até que do alto Seja revestido de poder. eu mandarei o Consolador. E quando vier, Aleluia. Ele lhe dará graça e temor. Ficar em Jerusalém. Até que do alto sejas revestido de poder. Aleluia. Eu mandarei o Consolador. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos 4 cantos o vento soprou. Aleluia. Vem como labareda de um fogo, vem e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como
voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos 4 cantos o vento soprou. Oh, aleluia! Como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Como labareda de fogo, Vem, Senhor. como labareda de fogo. Vem, Deus. E pousa sobre cada Aleluia. um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Aleluia. Vem como labareda de fogo. Glória a Vem Deus. como labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. Aleluia. E pousa sobre cada um de nós. Glória. Tu és santo, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Tu és santo, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Tu és santo e digno de ser adorado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Nós Obrigado, Senhor. clamamos, nós pedimos. Obrigado, Senhor, por cada família, Deixa Deus. queimar, Aleluia. deixa queimar. Obrigado, Senhor, pela minha vida, a vida da minha esposa, Não Senhor. se apaga. Oh, Deus, obrigado, Senhor, pela vida do Fernando, da Tari, da Ana. Nós Obrigado, Senhor, por todas as famílias que estão conosco nesta noite, Pai. deixa queimar. Oh, obrigado, Senhor, pela família do Felipe, da Ivonete, família do Moisés, família do Pastor Celso, família da Zuleide, Senhor, obrigado, Deus. Oh, aleluia. Deixa queimar, Te adoramos. deixa queimar teu fogo. Aleluia. Deixa queimar, Te adoramos, Senhor. teu fogo. Adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. Sentemos diante de ti, ó Pai, nos prostramos diante do Senhor. Deixa queimar, Aleluia. deixa queimar teu fogo, não se apaga. Aleluia. Oh Deus, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Te adoramos, Senhor, porque Tu tens sido, Pai, nossa fortaleza. Tu tens sido, Pai, o socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Tens sido, Pai, nossa torre forte, nosso baluarte. Tu tens sido, Pai, nossa cidadela, Pai. Nós te amamos, ó Deus. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos, ó Pai. Nós rendemos a Ti, ó Pai, nossa adoração, Pai. Aleluia. Que eu respiro, Aleluia. tudo pra mim tu és. Jesus, Tu és Jesus. És o alfa, o ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, Aleluia.
respiro. Tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Não há outro Como soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa, o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. És o Alfa, o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Alfa e Ômega, Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. és o Alfa e Ômega, Início e fim, tudo pra mim. És o Alfa, o Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. És o Alfa e o Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és, Jesus. tu és, Jesus. Aleluias. Nós vamos orar com a Aninha para que Deus possa abençoar toda a igreja, todas as pessoas que estão conosco nessa hora, amém? Aleluia, Pai. Muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado debaixo das tuas asas. Que o Senhor, Pai, possa estar alcançando a vida de cada membro da igreja, ao Sim, seu meu lar, Deus. Senhor, a sua família. Que o Senhor possa, Pai, Aleluias. estar passando o seu sangue, cobrindo e protegendo cada um, Deus, suprindo todas as necessidades. E que o Senhor possa estar conosco todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluias. Nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção, amém? Aleluias. E que você possa adorar o Senhor conosco, porque Deus tem sido muito bom para as vidas, amém? Vamos louvar ao Senhor, amém? Aleluias. Não enxergo, Glória a Deus. Aleluias. Anos frustrados, dias nublados, me pergunto o que foi que eu sonhei. Aleluia. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas
Glória a Deus. Mas o dono deste mar Aleluia. também é meu dono. Adora Ele, querido, adora Ele. Ele é teu dono. Ele não me abandonou. Oh, maravilha. Sei, está me ensinando. Aleluia. Me ensinando a descansar, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar. Oh, Entender que lá de cima minha rota ele vê. Aleluia! E altera o caminho e dá rumo ao barquinho. Ele é E assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Deixa Ele tomar a sua vida nas mãos dele. Aleluia. Promessas de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Glória. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é Ele, sim, o dono deste mar. Também é teu dono. Aleluia. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a defender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima sua rota ele vem, ele altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. Ele está te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar Aleluia. pra lhe escutar e entender que lá de cima sua rota ele vê e altera o caminho, aleluia, e dá rumo ao barquinho e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. Aleluia. E altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. Aleluia. Esse é o nosso Deus, amém, queridos? O Deus que está conosco, o Deus que com certeza, né, Ele nos dá direção, Ele nos dá rumo, né, e esta é a nossa certeza. Queremos, em nome de Jesus, né, agradecer a todos vocês que estão conosco, que vocês possam permanecer conosco, né? Bem-vindo aí, Felipe, né, o Firakovski, bem-vindo, Moisés, né? Deus abençoe cada um de vocês.
Que essa seja uma noite especial para nós, amém? Mesmo que esteja frio aí, né? Estamos aí com o chimarrão aqui, esquentando um pouquinho. Acho que você em casa aí está tomando seu chimarrão, seu café, o seu chá. Mas que você possa abrir o seu coração para que você possa ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Bem-vindo, Keila Valon. Ô, Keila, Deus te abençoe. Que prazer te ver aí conosco. Deus abençoe. Um abraço na tia Seição, né? No teu pai, tio Davi. Que Deus abençoe cada um de vocês aí, né? Em nome de Jesus. Cidade de Mogi das Cruzes conosco. Aleluias. Louvado seja o Senhor, amém? Graças a Deus. Bem-vindo, Augustão, meu amigo, né? Lá, motorista da Cotrans. Que Deus abençoe sua vida, Augusto. Que prazer ter você aí conosco nessa nossa célula, nossa família reunida aqui para juntos, né, aprendermos mais do Senhor, amém? Quero em nome de Jesus lembrar vocês que domingo às 9h30 nós temos a Escola Bíblica Dominical e às 18 horas nós temos o nosso culto. É o nosso culto online e o nosso culto presencial. A Escola Bíblica, ela é transmitida aqui pelo canal do Facebook, né? E o culto de domingo à noite às 18 horas é transmitida pelo nosso canal, o canal da igreja no YouTube, amém? Que Deus abençoe, que você possa continuar conosco, né? Saudade de você também, Keila. Deus abençoe, né? Em nome de Jesus. E que você possa abrir seu coração. Quero convidar minha esposa, que vai estar compartilhando aí um pouquinho da palavra de Deus conosco nessa noite, amém? Amém? Graça e paz, que bom estarmos juntos, né? Queria falar um pouquinho com vocês hoje de algo que eu acredito que todo mundo já leu, todo mundo, né, conhece, e eu quero falar um pouco sobre Josué capítulo 6. Então eu quero que você aí na sua casa pegue a sua Bíblia, seu celular, abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, da maneira que você se sinta melhor. Lá em Josué 6, e nós vamos ler alguns versículos aqui de Josué capítulo 6. Vamos ler até o versículo 5, tá? Vamos lá. Se eu conseguir ler, eu já falei aí, quem sentir no coração dá uma Bíblia GGG para mim, com a letra bem grandona, eu aceito. Aceitando doações. Doações? Não. Amém? Vamos lá? Diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Vou ler novamente. Estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor Deus disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Amém? Eu estava meditando um pouco sobre esse texto hoje e pensando em algumas práticas que não só Josué, como todo o povo, tiveram que colocar em prática para que o plano de Deus desse certo. Eu não sei se você
já pensou sobre isso? Sobre Deus ter um plano de conquista para cada um de nós. Eu acredito, eu particularmente acredito muito nisso, que Deus tem, ele tem um plano de conquista para a minha vida, e a cada momento da minha vida, eu sei que Deus tem algo que Ele quer que eu conquiste, mas não da minha maneira, não dentro dos meus planos. Eu acredito que Deus tem um plano de conquista para cada um de nós. E como Ele tinha para Josué e para todo o povo de Israel. E eu queria falar sobre 3 coisas que eu aprendo aqui nesse texto, que Deus tem como um plano de conquista para as nossas vidas. Mas antes disso, eu quero chamar a sua atenção para o primeiro verso que eu li, para o verso 1. A Bíblia diz assim, que eu não sei se tiver alguma tradução diferente aí, eu gostaria que vocês me ajudassem. A minha tradução diz que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Tem alguém que tem alguma tradução diferente? Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Alguém mais? Aqui diz que estava muito bem fechada para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar e nem sair da cidade. Então, me chama muita atenção, queridos, eu estava até conversando um pouco sobre isso com o Mar hoje, que quando você pega Josué, desde lá do capítulo 1, que Josué, depois que Moisés morre, lógico, né? Josué assume o lugar de Moisés. A Bíblia diz que Deus chega para Josué e diz para Josué, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, eu vou estar com você. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu entrego a você. E a Bíblia diz que lá, quando os espias foram espiar Jericó, né, eu achei isso muito interessante, que eles entram para espiar Jericó, tem a história de Raabe que todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? E eles saem, e a Bíblia diz que Jericó entra em pânico, né? Eu entendo aqui nesses versículos que não só Jericó, o povo, mas o rei, todo mundo entrou em pânico, porque ouviram falar sobre o povo de Israel. E o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que eles fecharam todas as entradas por causa dos filhos de Israel. Não foi por causa que eles ouviram que eles tinham um Deus poderoso, mas foi por causa dos filhos de Israel. E eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Eu acredito que quando a gente pede para Deus, eu acredito que quando a gente tem, né, Deus traçando um plano de conquista para as nossas vidas, a nossa vida, as nossas atitudes, elas impactam as outras pessoas. Eu não quero usar essa palavra, talvez porque você pode entender ela de uma forma errada, mas eu não consigo achar outra forma. A nossa fama nos precede. Ela chega, né, antes da gente, não porque somos alguma coisa, não porque temos, né, dons, ou porque sabemos fazer alguma coisa, mas ela nos precede porque nós temos um Deus que está nos ensinando, um Deus que está traçando para nós as rotas da nossa vida, e ela chega na nossa frente. E eu acredito que quando o povo, né, de Jericó ouviu falar, não, eles estão chegando, está chegando um povo que tem um Deus que traça a rota de vitórias para eles. Aleluia! Está chegando um povo que não foi derrotado até hoje, mas não porque, queridos, com certeza, né, a Bíblia vai dizer, e eu acredito nisso, Jericó era uma cidade muito fortificada, e até o momento ninguém tinha invadido Jericó, né? E segundo os estudiosos, Jericó tinha um muro com 2,5 metros de espessura e 9 metros de altura. É muito alto. E é uma muralha muito larga. A prova disso é que a Bíblia vai dizer que a casa de Raabe ficava em cima dessas muralhas. Então, assim, era uma muralha muito larga, muito alta. E que chance o povo de Israel teria de adentrar aquela cidade? Nenhuma. E eu acredito que quando a gente deixa que Deus trace as rotas da nossa vida, as nossas rotas de vitória, as nossas rotas de conquista,
nós conseguimos que as pessoas olhem para nós com olhos diferentes. Elas têm uma visão diferente de nós. E eu não sei, eu queria que vocês falassem um pouquinho. O que você acha, amor? Vamos lá. É interessante porque, né, como você disse, né, as pessoas que moravam em Jericó, os moradores de Jericó, a Bíblia está dizendo que ninguém entrava, ninguém saía por causa, né, de Israel, do povo de Israel. E uma das coisas que me chama a atenção é que quando os espias eles chegam lá em Jericó, antes disso daqui, né, a Bíblia vai dizer que os espias estão ali e eles ouvem, né, já o povo de Jericó testemunhando que a derrota estava chegando para eles, né? E isso é uma coisa interessante, porque às vezes nós estamos assim, tão preocupados com os nossos inimigos, né, com aquelas coisas que estão acontecendo, que muitas das vezes nós esquecemos de reparar o que Deus já está fazendo. É mais ou menos o que acontecia lá na passagem que diz lá que, né, os leprosos livraram o povo de Israel, né? A Bíblia diz que toda a cidade estava cercada, ninguém entrava, ninguém saía, estava todo mundo morrendo de fome ao ponto das pessoas estarem comendo seus próprios filhos, dada a situação caótica que estava, quando na verdade lá fora já não tinha mais nenhuma ameaça. Não tinha nenhuma ameaça. E o nosso problema é que muitas das vezes nós não enxergamos. Somos pessoas que andamos amedrontados e vivemos uma vida muitas das vezes fechada, com medo do que possa acontecer, quando na verdade é só a gente olhar com os olhos de Deus e entender que Deus ele tem traçado essa rota para nós. E quando você falava, eu também estava pensando que olha só que interessante, eu estava pensando bem nesse texto, porque lá, a Bíblia diz que lá eles já estavam com fome, já não tinham o que comer, porque eles estavam presos dentro da cidade. Não, a Bíblia não diz, mas de repente Jericó também já estava passando por momentos, né, de preocupação. Porque, né, de repente o suprimento da cidade também já estava... Porque ele acabando, a Bíblia não conta, mas uma cidade naquela época, ela era fechada, ela abria, porque ela ia buscar as provisões, e a gente não sabe como estava, mas eles, com certeza, eles já estavam com medo. E isso é muito sério na nossa vida. Quando a gente começa a olhar a nossa vida no foco que Deus olha e deseja viver uma vida que é traçada dentro daquilo que Deus já planejou para nós, nós só temos que praticar essas 3 coisas que eu gostaria de falar para vocês, para que a gente tenha vitória. E a primeira coisa que eu vejo nisso, que a gente precisa começar a praticar, e que talvez nos nossos dias esteja deixando muito a desejar, é a prática do ouvir. As pessoas não gostam de ouvir. Muitas vezes as pessoas gostam de falar. E a Bíblia está dizendo que Deus veio falar com Josué o que Josué deveria fazer. Deus veio dar a Josué a estratégia de vitória. Agora você imagina, né? Se Josué começasse a falar, em vez de ouvir, de repente Josué, não, mas olha bem, Deus, veja bem, nós vivemos 40 anos praticamente no deserto, né? E olha quantas lutas nós lutamos, olha quantos reis nós derrotamos, olha isso, olha aquilo. Quem viveu 40 anos no deserto sabe a estratégia para derrotar uma cidade. Mas acontece que agora era uma experiência nova. Era algo que Josué nunca tinha vivido na sua vida. Nem com Moisés ele tinha vivido essa experiência. E se tem uma coisa que eu vejo que Josué aprendeu com Moisés foi ouvir. Josué ficou 40 dias no monte ouvindo Deus.
ouvindo as direções de Deus. E Josué sabia, se eu não parar para ouvir o que Deus quer que eu faça, eu só tenho a ser, a minha tendência é ser uma pessoa fracassada. É igual essa semana a gente assistiu o filme é o Beleza Oculta, do Will Smith. E aí, ele tinha 3 coisas na vida dele que ele tinha muita raiva por causa de um acontecimento. Então, ele precisava ouvir dessas 3 coisas o que ele precisava ouvir para que ele pudesse mudar o direcionamento da cabeça dele. Porque ele era um grande homem de negócios e estava ficando fracassado porque ele não queria ouvir. E isso é muito interessante. Vamos abrir aqui. Vocês que estão aí conosco, né? Você pode tecer o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, vocês também podem fazer aí que vai aparecer e a gente, né, quer que você participe conosco também dessa célula online, né? Eu vou pedir então para o Fernando ler ali para nós Tiago 1,19. A Thalia vai ler Provérbios 19, 20 e 21. E a Bebê vai ler Provérbios 20 e 18. Eu fui até abrir aqui pra conferir, mas esse negócio de não saber ouvir é igual quando o anjo chega pra falar com Gideão, né? O anjo chega e fala, o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão já começa a falar tudo que ele queria falar e nem para escutar o que o anjo queria dizer pra ele. Provérbios 19, 20 e 21. Tiago 1, 19, Provérbios 20 e 18. Essa questão de ouvir, queridos, é uma questão muito séria. Porque hoje, né, infelizmente, né, não que eu seja contra, mas hoje o mundo ensina você a falar. Não, você tem que falar. Fala, 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 fala. E fala, e fala. Mas muitas vezes não é falar, é ouvir. É ouvir. Eu sempre tive isso comigo, né, apesar de eu ter uma dificuldade enorme para falar já, mas eu sempre tive comigo que nós conhecemos as pessoas pelo que elas falam. Jesus disse isso, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, assim, nós precisamos ouvir, né? Eu vejo hoje muitas pessoas esquecendo esse detalhe de ouvir. Por quê? Porque acha que já sabe fazer as coisas. Josué, para mim, eu não sei, né? Falando agora com o meu pastor aqui, eu não sei. Mas foram, 40 anos do lado de Moisés. Josué poderia chegar e falar assim, nossa, eu ouvi 40 anos. Agora Josué morreu, bam, sou eu. Moisés morreu, o líder sou eu. O que eu tenho que ouvir mais? Eu ouvi 40 anos. Poxa, ele me deu todas as estratégias de guerra, todas as estratégias, eu ouvi. Agora ele morreu, né? Eu não tenho que ser o líder, eu não tenho que ser o... Agora, para que eu tenho que parar a ouvir? Mas vamos ver o que Tiago 1,19 diz. Lembrem disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Olha só. Provérbios 19, 20 e 21. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender assim. Assim, um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Olha só, eu né, confesso para vocês que o meu conhecimento era só do verso 21. E eu sempre falei muito sobre o verso 21 e gostei muito dele. Né? Há muitos planos no coração do homem, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas o versículo 20, ele complementa o verso 21. Vamos ler de novo lá? O verso, o 20. Peraí, deixa eu ler a Bíblia. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Olha só, ouça conselhos e aceite Instruções. E acabará sendo sábio. Aí vem o verso 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E eu achei lindo quando eu estava lendo isso hoje, porque é uma verdade. Quantas vezes eu já me peguei não querendo ouvir conselhos e nem instruções? Por achar que eu já sei tudo, que eu já
aprendi, já vivi bastante coisa, para que eu preciso aprender? Então hoje a gente vê uma falta muito grande disso nas famílias, né? No contexto geral, a gente vê essa falta de ouvir. As pessoas, essa prática do ouvir está deixando a desejar. O que diz Provérbios 20, verso 18? Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Olha só, os conselhos são importantes para quem deseja Fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. orientações. Então, isso é uma verdade. Então, hoje a gente vê assim, quantos, né, filhos saem de casa e acham que não precisa mais ouvir pai e mãe, quantas pessoas começam a trabalhar e daqui a pouco acham que não precisa mais ouvir ninguém, acha que sabe traçar a rota, acha que sabe construir um futuro, não chega para pedir um conselho, para ouvir o que a pessoa tem a dizer. Né? Eu sempre digo isso, né? Usando agora a Ana aqui, que é a nossa mais nova. A Ana fez 18 anos, o Mar fez 51, eu vou fazer 51 esse ano. Nós estamos há exatamente 33 anos na frente da Ana. Você já conseguiu ver isso? Já conseguiu ver essa diferença? Eu já vivi, o Mar já viveu 33 anos na frente dela. Olha, são 33 anos que ele pode trazer para ela como conselho e dizer para ela: Ana, não é assim, minha filha, faça daquele jeito. Não, mas eu quero fazer assim. O problema é seu. Mas eu já fui nesse caminho e eu já descobri que esse caminho não dá certo. Por que você vai por esse caminho? Então, hoje nós estamos vendo pessoas que mal se formaram, né? Casais que mal casaram, vamos dizer assim, filhos que mal chegaram na idade adulta, achando que já sabe coordenar tudo, que não precisa ouvir. Mas a Bíblia está dizendo assim: você quer ser sábio? Tem que ouvir. Quem não ouve, não adquire sabedoria. Isso é tão importante, né? Porque até nós, né, apesar desses 33 anos na frente, existem coisas que acontecem hoje, por exemplo, nesse mundo moderno, dessa nova tecnologia, que a gente tem que buscar conselho nela. Sim. Né? Aprender a como funciona. Sim. Né? A como funciona. E muitas das vezes o que acontece conosco é assim: os mais novos não querem ouvir os mais velhos porque acham assim, eles estão ultrapassados. Os mais velhos não querem ouvir os mais novos porque, não, eu já sei tudo. Por orgulho, muitas vezes. Eu já sei tudo. Né? Olha, eu não tenho nada para aprender, eu tenho muito para ensinar. E com isso, o que acontece? O ouvir? O ouvir não existe. E quando você não ouve, você tem problema de falar. Né? É o que a gente vê hoje. Né? Às vezes as pessoas, elas chamam determinadas pessoas de muda. Mas às vezes não é o caso, né, da pessoa ser muda. Às vezes a pessoa ela é surda. E porque ela não ouve, ela não fala. Não é porque ela não fala, é porque ela não ouve. Se ela ouvisse, ela falaria, né? E eu acho bem interessante, porque eu acho que uma das práticas que Deus mais espera de nós nesse tempo em que nós vivemos. Quem está acompanhando a escola bíblica, né? O pastor falando sobre as igrejas. Como que termina cada carta da igreja? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, é mais ou menos assim uma redundância, né? Porque se você tem ouvido, lógico que, né, é para ouvir. Mas por que ele diz quem tem ouvidos ouça? Porque às vezes Porque o ouvido você só só tá de escuta. enfeite. Porque às vezes Você o só tá ouvido está tapado. Ele tem problema de, né, audição, não ouve direito. E aí não vai entender. E isso aqui, gente, é uma coisa assim bem certa, porque foram 40 anos que Josué passou do lado de Moisés, foram 40 anos no deserto e 40 anos o povo, né,
era mais ou menos assim, o povo achava que eles podiam jogar com Deus. Então assim, eu obedeço, Deus me dá o que eu quero, eu me rebelo. Já pararam para ver que é mais ou menos assim? No coração deles, eles achavam, né, que eles podiam fazer esse jogo com Deus. A gente tá com sede, Deus. Aí Deus falava assim, mas se vocês me obedecerem, não, nós vamos obedecer o Senhor. Deus ia lá, dava água, no outro dia o beijo já estava... Não era assim? E Josué sabia disso. Josué sabia assim, a nossa tendência humana é não ouvir. E se eu não parar agora e não ouvir o que Deus tem a dizer para mim, eu posso entrar numa fase de decadência da minha vida. Como a gente vai ver mais para frente. Josué vence Ai, vence Jericó, mas Josué tropeça quando ele vai para... Por quê? Deixa de ouvir Deus e vai ouvir. Então a gente tem que cuidar muito, né? Porque nós precisamos entender. A gente tem que cuidar para ouvir quem ouvir. Sim, para ouvir e quem ouvir. Porque existem muitas pessoas dizendo para nós o que fazer quando Deus já disse, não, o certo para você, eu vejo assim, sempre... Aquele conselho de Davi, né? Como é que é o nome dele? Sempre a gente acha assim que as coisas de Deus é mais difícil. É mais fácil ouvir o conselho que a Ana me deu do que seguir o que Deus quer para mim. Então assim, é mais fácil, porque Deus ele exige as coisas assim, sabe? Muito certas. Essa é uma realidade que não tem como a gente fugir dela. Com Deus não tem meio termo, não tem em cima do muro, não tem... não, com Deus se você quer, se... Sempre tem um se na frente, né? Se me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Não tem esse versículo? Se quiserdes e ouvirdes, comereis. Isaías 1, 19. E às vezes a Ana chega para mim e fala assim, não, mas veja bem, Lani, Deus te ama, vem capaz, pega uma rota aqui, você vai chegar mais, um desvio aqui, você vai chegar mais rápido na sua conquista, não vai demorar tanto, e Deus vai te entender. Então, às vezes é mais fácil eu ouvir um conselho da Ana do que entender que Deus tem uma rota de vitória, tem traçado para mim um caminho de vitória, mas eu tenho que ouvir se eu quiser, sabe? Comer o melhor da terra. Comer o melhor da terra. E é algo assim que nós precisamos praticar na nossa vida, sabe? Não sou contra falar, eu acho que a gente tem que falar, é algo que eu estou trabalhando na minha vida, sabe? Você ter que falar é muito bom, tem que falar mesmo, mas não é só falar, você tem que ouvir conselhos de pessoas que possam te direcionar, né? Ouvir conselhos que possam te dar de Deus que já traçou para você o plano da vitória. E a segunda coisa que Josué fez, né, além de ouvir, eu acho que, né, não só Josué ouviu, mas ensinou o povo a ouvir. Josué tinha que praticar mais uma coisa, que eu acho que talvez seja uma das coisas mais difíceis além de ouvir, né? Que é a prática do esperar. Olha só, agora eu faço uma pergunta para você que está em casa e para cada um de nós aqui. O que a gente mais precisa ter para esperar? Paciência. Vamos lá, pessoal, fala aí, o que você acha? O que vocês acham, vocês que estão nos ouvindo aí? Cadê a Stephanie? O que mais precisa ter para se esperar? Você está na fila do banco, você está na fila do mercado agora, né? Que, não sei, aqui em Curitiba, né? Pelo menos tem que entrar de 2 em 2, de 1 em 1, né? E às vezes você vai no mercado, não, agora a fila não é só no banco, no mercado também. Aquela fila do lado de fora. Para você esperar, o que mais você precisa? Ter. Extremamente! Isso mesmo! Paciência, é verdade. E aí eu quero perguntar para você, paciência é o que, irmã Neide? Já que a irmã nos respondeu. Fala aí, não só a irmã Neide, né? Pastor Celso, Noeli, Pastor Celso Felipe. tá muito quietinho, Pastor Celso.
Me ajuda. Paciência de Jó. Pastor Celso. Ah, tá. Ivonete, Keila. Paciência é o quê? Pastor Celso só fala quando o Má tá falando. Vamos lá, Pastor Celso, me ajude. Que isso? É o anjo do Senhor. Vamos Eu lá. acho que é o anjo que desce quando a luz. Quem que tá aqui dando risada? É a É a Esther. Esther, que eu perguntei dela. Oi, daí ela Esther, falou, tava tô sentindo aqui. sua falta. Vamos lá. O que? A paciência é o quê? Calma. Calma. Sim, também. Mas Vamos vamos lá. lá, irmã Neide. Nós falamos com as mulheres. Lembra o ano passado? Que a gente falou? Cada mulher foi lá falar sobre uma coisinha que... Lembra da mexerica, pessoal? Lembra? É uma virtude. Nossa, ela é chique, ela fala virtude. É uma Vamos virtude lá, do então. Espírito Santo que crê. Gálatas 5:22. Agora a irmã Neide vai lembrar lá, ó. Quando a gente tem paciência, calma. Paciência é o quê mesmo? Vamos lá. O pastor Sérgio. Ô, gente, mas o anjo tá querendo. Vamos lá. Vamos ver o que a paciência é. Pra gente poder esperar. Amor, abre aí pra nós, pra você. Já abri. Já abriu? Então abre aí. Mas o fruto do Espírito é amor, Tô ouvindo. alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Então, gente, paciência é um fruto do Espírito. Então, assim, eu entendo muito bem, tia Maneide, Neide. fruto do Espírito, isso daí. Então, eu entendo na minha vida que se eu não tenho paciência é porque eu não estou gerando esse fruto dentro de mim. Eu não estou deixando o Espírito Santo gerar em mim um fruto chamado paciência. Um daqueles gominhos, lembra da mexerica? É um fruto, cada gominho, né? É uma manifestação. é uma manifestação do fruto. E essa manifestação não tem tido em mim, né? Quando eu não sei esperar, essa manifestação não tem tido em mim eficácia. Então Josué sabia qual era a orientação do povo, de Deus para Josué e para o povo. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Então, em 6 dias eles iam fazer o quê? Marchar uma vez. Uma vez. Durante 6 dias, marchar uma vez. Fazendo. Vamos lá, Ana. Oi. O 4. Na frente. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Parou aí. Não era só andar. Eles tinham que andar e tinha que ter 7 sacerdotes na frente, levando 7 trombetas, e não era qualquer trombeta, era uma trombeta feita de chifre de carneiro. Tinha que estar à frente da arca. Olha só como. É por isso que eu digo que muitas vezes ouvir o que Deus tem para nós é mais complicado que ouvir o que um amigo tem a dizer, o que um parente tem a dizer, porque Deus tem as coisas bem certinhas. As coisas com Deus são muito certinhas, né? E não tem assim como a gente burlar, né, as coisas com Deus. Então era na frente Com Deus não existe o politicamente correto. Não existe. Então eram os homens, na frente dele os 7 sacerdotes, cada sacerdote levava uma trombeta feita com chifre de carneiro. E a arca, né? E por sinal, queridos, né? Vamos abrir um parênteses aqui, que a arca pesava, tá? A arca não era feita de isopor, não. A arca era feita de... Do que era feita a arca mesmo? É de ouro? Do que, gente? É de ouro? É algo bem pesado. Era de madeira, né, amor? É de E era madeira, né? revestida de ouro, né? E daí tinha os querubins de ouro. Você consegue imaginar o peso daquela arca? Então eles tinham que levar. Era uma ordem de Deus. E aí, queridos, a gente chega num ponto que é o ponto mais crítico. Não era só andar, não era só levar a arca, não era só os sacerdotes estar na frente. Eles tinham que fazer tudo isso Em silêncio. em silêncio, não podia falar. Agora você consegue imaginar
As mulheres. Só se tivesse uma zona lá. Isso aí, pastor Celso, obrigada. Deus é detalhista, muito bem, é verdade. Agora, consegue imaginar as mulheres caminhando, fazendo todas essas... e ficar quieto? Ou então, dois pastor Marcos... Agora, consegue imaginar os meninos da igreja caminhando quietos sem conversar sobre futebol? Conseguem? As mulheradas sem falar de receita de comida? O pastor Marcos... O pastor Marcos, meu filho, olha só Jesus na Só o Fernando! Só o Fernandinho ia conseguir. Ah lá, pastor Celso. Ó, madeira de acacia. Meu Deus, até o anjo veio. Então, queridos, é coisa séria. Por isso que eu falo, né? Por isso que quando Roboão... Ah, o Lucas apareceu. Por isso É que... só falar de Vamos futebol. falar de futebol. Por isso que quando... Que é bem gaguejo. Por isso que quando Roboão não quis ouvir o conselho dos mais velhos, porque ele achou uma coisa mais chata de se fazer, vamos dizer assim, né? Vamos ouvir o conselho da moçada. E a Bíblia diz que ele foi um rei muito ruim por conta disso. Então, queridos, a verdade é que a nossa história de conquista, tá? A nossa história de conquista, ela já está determinada por Deus. Só que não é do nosso jeito. A nossa história de conquista está determinada por Deus, mas escrita da forma dele. Você quer ser um conquistador? Quer conquistar muitas coisas? Quer ter muitas coisas? O que a gente precisa? Conquistar da forma que Deus quer. Sim. Não é da nossa forma. E isso é muito sério. Abra sua Bíblia, Salmo 37, versos 7 a 9 e o Salmo 27, 14. Certo? Salmo 37, de 7 a 9 e o Salmo 27, 14. Salmo 37. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. O pastor falou muito sobre o Salmo 37, né, na sexta-feira passada. E é uma verdade, queridos. Né? A Bíblia diz que quando a gente consegue esperar e fazer da maneira de Deus, a conquista é certa. Deus não tem uma palavra empenhada na minha maneira de agir, no meu modo de agir. Deus tem uma palavra empenhada na maneira dele fazer as coisas. A vitória vem pela maneira de Deus, não é pela minha maneira, não é pela sua maneira. E é por isso que nós precisamos entender isso. Salmo 27, 14. Fala um pouquinho. Confia no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Isso, na minha tradução está dizendo: espera pelo Senhor, tenha fé e coragem, espere pelo Senhor. Esperar é algo que nós precisamos colocar, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Precisamos deixar que isso se manifeste nas nossas vidas. Isso é uma coisa tão interessante, né? E aí tá a sua resposta, Guilherme, por que eu não estou postando o tour mais, né? A quarentena, a gente não pode mais correr, não pode mais sair, né? Tem que evitar a aglomeração. Por isso que eu não estava mais correndo e não estou mais correndo, Guilherme. Até que passe, daqui um pouco eu volto a correr de novo. Mas é tão interessante, né, que a impaciência, ela é tão grande, né, que a gente vê hoje, né, com esses decretos que foram estabelecidos, seja pelo governo, pela prefeitura, como é uma coisa difícil para as pessoas aguardarem a hora certa para fazer determinadas coisas, mesmo isso colocando em risca a sua própria vida e a vida da sua família. É muito sério mesmo. É muito sério isso.
E nós precisamos entender isso, queridos, e eu entendo, e eu tenho aprendido muito na minha vida nesse tempo todo, né, que a espera, ela pode ser doída, ela pode ser, né, o que a Bíblia diz e é verdade, aquele que sai chorando enquanto semeia, né, a gente sempre tem falado muito sobre isso, a semeadura não é da noite para o dia. A espera, ela pode ser doída, ela pode ser regada a lágrimas, ela pode ser regada a ingratidão, a tantas coisas. Mas, é como o Mar estava falando, muitas vezes quando a gente não espera, não é só a nossa vida que está em risco, é a vida das pessoas que a gente ama também que a gente pode colocar em risco. E isso é tão sério que isso aí vale para tudo, né? Por exemplo, né? Sim. A questão, vamos dizer assim, dessas coisas que acontecem aí, né? Então, vamos dizer, hoje tem um chá aí que estão, né? Como que é o nome? Maravilhas da Terra. Então, as pessoas estão tomando. Eu não estou dizendo que não funcione, mas as pessoas, elas querem um resultado tão rápido, tipo assim, eu comecei a tomar o chá hoje, então daqui uma semana eu já quero ter perdido 10 quilos. Só que eu não fecho a boca, só tomo chá, mas isso aí não vai resolver. Por quê? Porque as pessoas são muito imediatistas, né? A gente está vivendo hoje um tempo em que tudo contribui para que as pessoas não tenham paciência. E isso, não ter paciência, significa não esperar. Por quê? Hoje você, né, tudo agora é rapidinho. O miojo, 3 segundos. O lanche agora, aquele, né, x-salada, você compra lá, bota no micro-ondas, não é a mesma coisa. Mas existe inúmeras coisas que acontecem, por exemplo, o micro-ondas, né, o forno elétrico. Tem muita coisa hoje que veio, não sou contra, né, essa evolução. Mas aí se cria uma geração de pessoas imediatistas, que não sabem esperar. E que não tem paciência. E nós estamos vendo isso. Com certeza. A falta de paciência hoje, né? Então aconteceu uma situação hoje, essa semana, né? No trânsito aqui no Paraná, não sei qual cidade, que o motoqueiro, ele desce, né, da motoca lá, da moto dele, porque por falta de paciência, ele vai lá e ele gruda no pescoço do homem que estava dentro do carro, pelo vidro que estava aberto, e chacoalha. Falta de paciência, é o que nós estamos vendo. Infelizmente, você ia falar, não? E né? Até Jesus, ele teve que exercer a paciência. Como é que eu sei disso? Porque ele sempre falava que ainda não era a hora. Ele não falava isso. Ele falou para Maria. Ah, é. Quando Maria, né, quando a Bíblia diz que foi o primeiro que Jesus iniciou o milagre dele lá em Caná da Galileia, Maria chega para Jesus e, né, coloca o seu lado mãe, né, falando lá e diz, ajuda, né, o povo aí vai ficar sem vinho, e que vergonha que vai ser, tá. Jesus olha para ela e diz o quê? Ainda não é chegada a minha hora. Né? E eu acredito que até Jesus sabia a hora certa dele começar o ministério dele. Né? E tem um versículo que eu acho muito lindo, que eu também não sei onde está, mas está na Bíblia, pode ter certeza, que diz que ele veio no momento certo, na plenitude Efésios. Dos tempos. Na hora certa. Deus, ou você acha que Deus não gostaria de ter, né, esse plano de resgate do homem colocado em prática? Quem sabe, queridos? Mas Deus também sabe que há um tempo certo para todas as coisas. E Deus também age no tempo certo. Nós cantamos essa canção quarta-feira, uma das canções que eu amo na minha vida e trago ela sempre comigo. Né? Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira mais linda. Então, essa é a verdade. Quantas vezes eu e você colocamos os pés pelas mãos, como dizem? Por quê? Porque não sabemos esperar.
A carroça na frente A dos carroça burros. na frente dos bois, né? A Bíblia diz que a gente não pode ficar andando, né, conforme, né, as coisas. Bate a cabeça ali, não deu certo, bate a cabeça lá, não deu certo. Não! A gente tem que esperar. Tem uma hora certa para acontecer as coisas, sabe? E eu acho bem interessante, né, que era só de homens no povo de Israel, era mais de 40 mil homens. Só homens. Aí você coloca uma mulher para cada homem, dá 80 mil. Aí 2 filhos por família. Coloca 2 filhos por família, já são 160 mil. Com mais 80 mil, quantas pessoas tinha para andar em silêncio, esperando a hora de agir? Porque Imagina controlar essa população toda para Eu ninguém acho que fazer nos barulho. 6 primeiros dias não era tão difícil, porque era só uma volta. Mas Agora, aí, no 7º dia, você dá 7 voltas e as 6 primeiras você dá em silêncio. E a 7ª em silêncio, e só no final da 7ª aí é complicado. né? Então, assim, a vida com Deus, ela é feita de, né, esqueci a palavra que eu ia dizer agora para vocês. Deus tem as suas maneiras certas de agir, né? E a gente fica muito preocupado com isso, sabe? Querendo colocar o nosso tempo... O que o pastor Celso disse ali, né? Sim, pastor Celso, é verdade. Toda conquista tem um preço e quando não esperamos a hora de Deus, esse preço sai salgado. É verdade. Né? Por quê? Porque a gente, além de... né, de repente, queridos, a conquista que você vai ter que gastar para arrumar o prejuízo que você fez. Já parou para pensar sobre isso? Deus te promete algo e porque você não esperou, foi querer agir da sua forma, o preço saiu salgado. Mas agora, já que dá tudo errado, eu vou parar e vou ouvir. Deus te abençoe e você tem que gastar a sua bênção para consertar o seu salgado. Então isso é sério, a gente precisa entender isso, sabe? E é interessante que eles tinham, né, para essa conquista, eles tinham que estar nos planos de Deus, ouvindo e esperando. E a última coisa, queridos, que é bem que a gente precisa entender, quando ouvimos, quando esperamos, isso não quer dizer que a gente tem que ficar inerte. Eles ouviram e eles ficaram esperando, mas ficaram esperando dando voltas em Jerusalém. Eles não ficaram esperando sentados na rede lá, né, do acampamento. Fazendo o que tinha que ser feito. Eles esperaram fazendo o que tinha que ser feito. Isso me leva a entender que eu também preciso praticar o avançar. Eu preciso avançar nas promessas que Deus tem para mim. Eu preciso conquistar o que Deus tem para mim, mas ouvindo e esperando o momento certo, né? E a gente tem que entender isso, porque lá em Filipenses 3, 13 e 14, né, nós vamos ver um pouquinho sobre aquilo que o pastor já falou aqui na célula também, que é sobre o cristão como atleta, né? Filipenses 3, 13 e 14, diz o quê? É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Olha só que interessante. Paulo aqui, ele está falando aos filipenses e ele está falando que eu entendo e eu aceito que eu ainda não sou perfeito. Mas ele fala assim, não é porque eu não sou perfeito, ainda não sou perfeito, não é porque eu ainda tenho os meus erros, que eu vou desistir, que eu vou ficar parado. Ele falou assim, ó, mas uma coisa eu faço, mesmo com os meus defeitos, uma coisa eu faço, qual que é? Esqueço do que ficou para Eu trás. esqueço dos meus erros e eu prossigo para o alvo.
Eu não vou agora ficar me lamentando dos meus erros. Eu não vou agora colocar nos meus erros a desculpa para eu parar. Eu não vou colocar nos meus erros a desculpa para eu não fazer mais nada. Eu não vou colocar no erro dos outros desculpas para eu não fazer mais nada. Não, agora eu lavo minhas mãos, agora eu não faço mais nada. O que eu tinha que fazer eu já fiz. Não, muito pelo contrário. Eu avanço, eu vou conquistar. Porque se tem promessa de Deus, tem garantia de vitória. Mas essa garantia de vitória é ouvindo o que Deus tem para nos falar e esperando o momento certo da conquista. É o que eu disse hoje, né, para a Aninha, né? Primeiro passo é esse. Não queira dar o segundo passo se você não deu nem o primeiro ainda, né? E é uma verdade, sabe? Muitas vezes a gente está lá olhando, né, um curso, né? A gente está lá para fazer um concurso e a gente começa a fazer um curso, alguma coisa, e já está preocupado. Ai, meu Deus, se eu não passar. Nem terminou o curso ainda, nem fez ainda a prova e já está, né? A pessoa quer fazer a faculdade, mas nem terminou o ensino médio. Sim, sabe? Então são etapas na nossa vida que a gente precisa entender. A gente tem que entender isso no nosso coração. Deus, ele já tem uma palavra de vitória para nós. Jericó já estava, na visão de Deus, conquistada. E uma das coisas que eu estava conversando com o Má hoje, que é bem interessante, toda aquela muralha, quando aquela muralha caiu, quando eles gritaram e aquela muralha caiu, não machucou nenhum do povo de Israel. Não teve perda do lado de Israel. Por quê? Porque fizeram tudo o que Deus tinha para eles. Eles ouviram, eles esperaram e avançaram no momento certo. Então não teve prejuízo nenhum. Né? O preço não saiu salgado, como o pastor Celso disse. Por quê? Porque eles esperaram, eles ouviram Deus, eles esperaram e agiram no momento certo. Então toda aquela muralha de 9 metros, de 2,5 metros de largura, vindo ao chão, sem machucar ninguém do povo de Israel, é para você poder entender que quando Deus determina a vitória para nós, e se nós andarmos nessa vitória, andarmos nessa conquista da maneira de Deus e não da nossa maneira, nós só temos a ganhar. E nós não vamos ter perdas na nossa vida. Aleluia. Amém? Amém, meu amado? Esta é a verdade, né, de Deus para minha, é a verdade de Deus para a sua vida. Deus tem vitória para nos dar, amém? Deus tem conquista para nos oferecer. Mas a vitória e a conquista de Deus para as nossas vidas depende dessas 3 questões: sabermos ouvir, esperar e ao mesmo tempo, irmãos, dar os passos que Deus nos autoriza a dar. Amém? Ou seja, fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Só isso. Quando nós fazemos assim, funciona perfeitamente. Quando nós não fazemos assim, as coisas saem de maneira em que nós acabamos tendo algum tipo de prejuízo. Se eu e você não queremos ter prejuízo nenhum, é só nós seguirmos a receita. O bolo vai sair perfeito e gostoso. Amém? Nós vamos orar. Eu vou pedir que o Fernando faça essa oração. E eu agradeço você que participou e esteve conosco do começo ao fim. Que Deus possa te abençoar. Lembrando que domingo, 9h30 da manhã, nós temos a escola bíblica. Eu estarei continuando a falar sobre Apocalipse, as igrejas de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Amém? E também nós vamos, à noite, às 18 horas, estar cultuando a Deus. E com certeza Deus vai ministrar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar com o Fernando? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe à vida da pastora, Senhor. Que essa palavra, Senhor Jesus, venha não apenas ficar nos nossos ouvidos, mas entrar no nosso coração, Senhor.
Abençoa, Senhor Jesus, cada família aí, Senhor. Que todos, Senhor Jesus, possam, Pai amado, estar sentindo o seu toque, Senhor. Sim. Que nesse fim de semana, Pai amado, todos possam estar na igreja, Pai amado, por mais que o frio esteja, Senhor. Não vamos deixar, Pai amado, o frio esfriar o nosso coração e distanciar da sua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, é isso que nós te pedimos, Senhor, que se o Espírito Santo, Pai amado, venha aquecer, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, e que se faça presente em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, refletir a sua face, Senhor, nas nossas atitudes, Pai amado, no nosso dia a dia, Senhor. Fica conosco, Espírito Santo, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, Muito obrigado querido. você ter ficado conosco aí. Deus te abençoe, amém? Bom final de Tchau. semana Deus para abençoe. todos nós. Amém.